Olá, minha irmã, meu irmão, que bom ter você aqui comigo no Tempo para Deus. Recentemente gravamos um vídeo de 30 minutos junto com o irmão em Cristo e amigo Alisson, falando a respeito de ser batizado com o Espírito Santo e o dom de línguas. Porém, vou tentar resumir um pouco do que a gente conversou, trazendo claridade ao assunto. Vou ler aqui no livro de Atos, capítulo 1, versículo 5 diz: porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Jesus, uma das últimas instruções dadas aos discípulos é que ficassem em Jerusalém até que do alto fossem revestidos de poder. Aí no 8, completando a linha de raciocínio, Jesus ainda diz: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então, a gente entende que existe uma conexão entre ser batizado com o Espírito Santo e receber a virtude do Espírito Santo. Não são dois eventos distintos, Jesus está falando do mesmo episódio. Então, logo, receber virtude do Espírito Santo, virtude é sinônimo de poder. E Jesus fala: vocês fiquem em Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder. Para o quê? Tem uma finalidade. É para se autopromover? Para exaltar a si mesmo? Não. O texto vai dizer: para que vocês sejam minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Então, primeiro ponto, o batismo com o Espírito Santo citado aqui é uma questão de revestimento de dons. Não é ter ou não ter o Espírito Santo dentro de si. Todo cristão, todo aquele que confessa de todo o coração que Jesus Cristo é o Senhor, recebe em si o Espírito de adoção que clama Abba Pai. Esse Espírito não é um outro senão o Espírito Santo. Então você recebe o Espírito Santo no momento que você é salvo, no momento que você aceita a Cristo, ok? Agora, num segundo momento, não são dois batismos. Aqui a expressão é usada como batismo com o Espírito Santo, mas o que ele está dizendo é uma habilitação dos dons do Espírito. Que é para quê? Para receber poder do Espírito Santo, virtude do Espírito Santo, dons do Espírito Santo. São todas as palavras para exemplificar a mesma coisa, tá? Então, aí na sequência, a gente tem ali no livro de 1 Coríntios, no capítulo 12, é o clássico capítulo onde Paulo vai dissertar a respeito dos dons espirituais, os dons do Espírito. E aí no capítulo 12, 1 Coríntios 12, no versículo 4, ele diz: ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Então, quando você recebe o Espírito Santo em si, você é salvo, Deus vai habilitar algum dom na tua vida, não necessariamente o de falar em línguas. Então, o falar em línguas é apenas um dos 9 dons do Espírito que estão neste capítulo, que eu vou ler aqui para você quais são. A partir do 7 diz assim: mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Então o Espírito se manifesta de várias formas na vida do cristão, porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra de sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, 2, e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, 3 dons, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, 4, e a outra, a operação de maravilhas, e profecia, e o dom de discernir os espíritos, e o outro, variedade de línguas, e a outra, a interpretação das línguas. Então são 9 dons. Você recebeu o Espírito Santo quando aceitou a Cristo de todo o teu coração. O Espírito Santo vem fazer morada dentro de você, tá? Você está selado com o Espírito Santo, que também não dá para separar como se fossem coisas distintas. E cada um dos irmãos dentro do corpo vai funcionar de uma forma diferente para aquilo que é útil para o Espírito. O 7 diz: mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. E quem decide o que é útil e que dom que vai repartir com esse ou com aquele é o Espírito Santo. No 11 diz: mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. É como eu quero? Não. É como o Espírito Santo quer operar através de nós que somos o corpo de Cristo na terra, E aí no 13, só para fechar bem legal aqui, no capítulo 13,
Paulo escreve: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como sino que tine. Paulo coloca o dom numa posição inferior ao fruto, porque o amor é um fruto. Não adianta ser cheio de dons e não ter paciência, não ter amor, não ter compreensão pelo próximo. Então, o amor é um principal dos frutos, e os frutos são, como Paulo deixa a entender aqui, eles são mais importantes e evidenciam mais a nossa salvação do que os dons. Jesus disse: naquele dia alguns vão chegar e vão falar assim: no teu nome eu profetizei, no teu nome eu curei, eu expulsei demônio, eu falei línguas estranhas e tantas outras dons. E ele vai falar: tá, mas cadê o fruto? O fruto é o que vale no final. O dom é para você exercer o seu ministério. O dom é para você exercer o seu ministério. O fruto é o que evidencia o que o Espírito Santo fez na sua vida. É diferente. Então, no 14 ainda vai dizer assim, segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. E ainda trazendo os dons, ele coloca o de profetizar como um dos mais ou mais importante, porque a língua, a pessoa edifica a si própria, quando a gente fala em línguas. Agora, ao profetizar, que não é de revelação, é de evangelização, é de falar, pregar a palavra de Deus, testemunhar a respeito de Cristo, é mais importante do que o dom de falar em línguas. Não estamos menosprezando o dom de línguas, a gente está só colocando as coisas no lugar e dizendo que se você tem poder, mas você não tem amor, você é uma ameaça para o seu próximo. Agora, com amor, e mesmo carecendo de dons do Espírito, mas com amor no coração, não tem como você não fazer bem para alguém. Fique com essa palavra, que Deus transforme a sua vida, limpe o teu coração e de todo o coração que você seja cheia de dons do Espírito, mas principalmente aprenda, juntamente como eu estou nessa escola, a frutificar do Espírito e principalmente o amor. A ninguém devais coisa alguma, exceto o amor. Que Deus abençoe nossas vidas, nos conceda graça e muito obrigado por estar aqui comigo até então. Deus abençoe a sua vida. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, comente, eu quero saber o que tu está pensando aí do outro lado e vamos juntos nessa nobre missão de anunciar as boas novas da salvação de Cristo Jesus a toda criatura. Fique na paz do Senhor Jesus, que a paz esteja com você.